vai valer 2,5. Seguinte aqui, galera, deixa eu só caçar a mensagem aqui das... Beleza, então, pessoal, primeira coisa, vocês sabem, hoje é o dia da nossa prova, ela vai abrir para vocês às 2 horas da tarde hoje. Minha recomendação, galera, é que vocês façam a prova hoje logo, tá bom, gente? Porque eu não vou conseguir deixar ela uma semana inteira aberta por conta desse negócio que eu tava falando para vocês, do bimestre tá acabando. O bimestre acaba na segunda-feira, então eu tenho que entregar as notas na segunda-feira. Então eu tô encerrando todas as atividades um dia antes, tá, gente? No domingo, porque aí eu uso a segunda-feira para corrigir. Hoje é só revisão, Marco. Eu uso a segunda-feira para corrigir tudo, para tentar corrigir tudo, e aí entrego as notas, beleza? Então, pessoal, a prova vai abrir hoje às 2 e vai fechar no domingo à noite, beleza, gente? Mesma coisa com a autoavaliação que o pessoal das exatas conversou com vocês ontem, tá, gente? Essa autoavaliação vai ficar aberta até domingo de noite também, beleza? São as duas coisas que fecham no domingo, tá bom? Mais uma coisa, gente. Deixa eu pensar aqui. Galera, recuperação de frequência. Eu mandei esse recado por escrito para vocês. Eu abri aquela recuperação de frequência para o pessoal que se lascou com frequência no primeiro semestre. Eu tinha colocado o prazo disso até o fim de dezembro. Fiquei sabendo que isso era para ter sido terminado em outubro, galera. E a gente está quase terminando. Professor. Aí, galera, o que eu fiz? Eu tive que recuar esse prazo, tá? Mas o erro foi meu, o erro não foi de vocês, tá, gente? Mas, de qualquer forma, eu coloquei esses questionários para fazer desde o início de novembro. 8 de novembro foi o dia que começou. Então, eu vou precisar encerrar eles mais cedo. E eu coloquei para encerrar no dia 30 de novembro, tá, gente? Na terça-feira. Então, terça-feira, 30 de novembro, eu fecho todos esses questionários de presença aí para a galera que quer recuperar a falta do semestre passado, beleza? E o último recado, gente, meus questionários 1, 2 e 3, eles ainda estão abertos, tá, gente? Então, para a galera desesperada que ainda não fez, se quiser ainda hoje tentar alguma coisa, pode tentar. Hoje eles fecham e eu não abro mais eles, beleza? Cássia, pode falar. Professor, o último questionário que o senhor passou não tem segunda tentativa, né? Tem segunda tentativa, sim. Pode tentar uma segunda vez ele, sim. É porque eu não vou reabrir para uma segunda tentativa, mas eu já deixei 2 tentativas abertas lá para vocês, sacou? O questionário já permitia 2 tentativas de boa, assim. Tá? Aí vale a nota mais alta, né, professor? Exatamente, vale a nota mais alta. Os outros também pode refazer, professor? Tem 2 tentativas, no máximo, todos eles. Pode fazer a segunda, né? Pode fazer a segunda, sim, exatamente. Arthur, não tenho planilha não, meu velho. Tipo, eu não sei nem como que eu posso passar isso para vocês. Eu tenho uma planilha interna minha, só que eu faço as contabilidades disso só no fim do bimestre, sacou? Então eu não consigo, tipo, avisar certinho o que falta para vocês. Mas tem aquele negócio que vocês podem ir marcando, sacou? No próprio Moodle. Fiz essa atividade. Basicamente, as coisas que tem para vocês fazerem nesse bimestre foi isso aqui, ó. Ninguém escreve nada no chat agora não, gente, só para eu terminar isso aqui rapidinho, só para ficar tudo junto. Vale quanto, professor, as atividades? Questionário 1, 2 e 3, 1,5 cada. Prova bimestral, 2,5. Autoavaliação, 1. E, por fim, experimento 2. Calma aí, não manda nada ainda no chat, não. Pronto, agora está organizado. Essas são as nossas atividades que foram feitas nesse bimestre, tá, gente? Questionário 1, 2 e 3 está tudo aberto. Prova vai abrir hoje para fechar domingo. Autoavaliação vai abrir, já está aberta para fechar domingo. E o experimento, se eu não me engano, o Marcos estendeu um pouco mais o prazo, não foi isso? Acho que até sexta-feira. Beleza, então tá tudo em aberto ainda para vocês fazerem. Tem como fazer tudo ainda do bimestre, tá? Arthur, a autoavaliação vai até domingo. Abriu ontem e vai até domingo, beleza? Aonde, essa professor? Autoavaliação, gente, muita gente deixa de fazer e eu não sei por quê. Porque é ponto de graça, tá, gente? Então façam essa autoavaliação, beleza? Aonde, professor?
A autoavaliação tá na outra sala, tá na sala integrada do primeiro ano. Aquela sala integrada de exatas. Eu posso mandar o link para os representantes e eles encaminham para vocês. Beleza? Beleza. Eu acho que eu não consigo abrir agora, mas quando terminar a aula eu mando o link e peço para os representantes colocarem para vocês. Fechou? Fechou. Massa. Então, galera, eu vou começar aqui. Vamos para a revisão. A gente tem 3 coisas principais aí para revisar, né? Função do segundo, razão e proporção, sequências PA e PG. Mas dá 10 sim, Mariane. Deu errado ali? Deixa eu pensar aqui. 4,5 dos questionários com 2,5 da prova, 7. 1 da autoavaliação, 8. Experimento que eu escrevi errado aí, 10. Certinho. Deu 10 mesmo. Espera aí, então, galera. Eu vou só entrar aqui na sala Coisa Rápida e a gente começa só revisão hoje, tá, galera? Pessoal, como eu falei aí, gente, hoje eu não estou preocupado com vocês, tipo, com segurar vocês aqui na aula, porque hoje é revisão. Hoje é uma aula mais livre assim, tá, galera? Só que muita coisa que eu vou dar na revisão aqui, exercícios que eu vou resolver da lista, eles podem cair na prova, tá, gente? Então é importante que vocês participem. Mas nada impede de vocês terem que sair e aí voltar, ver a gravação e fazer a prova, tá, gente? Então eu só peço o seguinte, hoje eu não vou controlar o horário, tá, gente? A única coisa que eu peço é, se vocês forem sair da sala, bota o nome e a turma e aí vai tranquilo, tá? É difícil falar exatamente como vai cair, sacou? Porque, tipo, Professor, eu tentei separar bastante. 2 questões são de função do segundo grau, 2 questões são de PA e PG e... Calma aí. 2 questões de função, 2 questões de razão e proporção, 2 de PA e PG e uma que é, tipo, depende da sua prova. Vai ter gente que vai pegar mais uma de sequência, vai ter gente que vai pegar mais uma de função do segundo grau. Tá meio que, tipo, no aleatório assim, sabe? Alguém tinha falado alguma coisa e parou. Pode perguntar. Oi, professor, aqui eu vou tentando plano tirar meu passe estudantil, mas só para deixar avisado que eu vou voltar para aula, tá? Sem problema. Tranquilo. De boa, Ana. De boa, Pedro. Sem problema, meu velho. Mas vê a aula gravada mesmo, tá? Aí ele já saiu. Mas, galera, isso só, de qualquer forma, vem a aula gravada porque essa aula vai ajudar muito essa prova de vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Para a gente não perder tempo. Que nem eu falei, hoje talvez estenda um pouco mais, a gente vá um pouco mais além, mas assim, à vontade, tá, gente? Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, de boa? Então, vamos lá, pessoal. Começando a revisar funções do segundo grau. A gente vai corrigir o questionário junto e, sem problema, Marco, essa é a ideia mesmo. Abrir todos os PDFs das aulas, gravação junto, essa é a ideia, sacou? Quanto mais coisa você tiver perto de você, melhor, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai revisar aí é a questão de funções do segundo grau, pelo questionário. E essa primeira questão aí, galera, o importante é a gente aprender como extrair a letra A, B e C dessa função do segundo grau. E aí, galera, é a gente lembrar que o A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x e C é o número que fica sozinho, tá bom, gente? Então, muita gente ainda está tendo problema com isso e isso prejudica a aplicar aquelas fórmulas do vértice, fórmula de calcular raízes, essas coisas. Tá bom, gente? Então, é importante a gente extrair só o número e o sinal. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, galera, x ao quadrado mais 6x mais 8, vocês veem que não tem número nenhum junto com x ao quadrado, mas o x ao quadrado tá ali. O x ao quadrado tá ali, mas não tem número nenhum junto com ele. Quando acontece isso, pessoal, é como se o A fosse igual a 1, beleza? Então, esse A vai ser 1. O número que está com o x, pessoal, é o 6 positivo. Então, o B vai ser o 6 positivo. Tá, galera? E o 8 é o número que está sozinho. Esse é o C, o 8 positivo. Então, o C vai ser o 8 positivo.
Tá, galera? Algumas pessoas tiveram outras questões que algumas dessas parcelas estavam faltando. Por exemplo, se fosse assim, ó, menos 2x² mais 8. Quem acompanha o A? Quem é o número, quem acompanha o x²? O número que está com o x² é o menos 2. Então, esse é o valor de A, menos 2. Quem acompanha o x? O x nem está aí. Se o x nem está ali, então o B vai ser 0. E quem é o número sozinho? O 8 positivo. Então C é 8 positivo. Tá, galera? Mais um último exemplo aí. Menos x² mais 5x. O x² tá aí, então tem algum número, tá? Menos número nenhum. Quando o x² tá aí, mas não tem número, a gente lembra que é 1. Então, dessa vez, como tem o sinal de menos, A vai ser menos 1. Quem acompanha o x é o 5 positivo, então B é 5. E o número sozinho não aparece. Se não aparece, é 0. Beleza, galera? Então, isso é a forma da gente extrair o A, o B e o C. E isso vai ser importante na prova, porque uma das questões é justamente para vocês calcularem as raízes e calcular o vértice de uma função do segundo grau. Beleza? Então, é importante vocês saberem extrair o A, o B e o C. Beleza, galera? Essa é a primeira questão aí, gente. Pessoal, calcular o f de menos 1. Essa é a questão que mais deu problema nesse primeiro questionário, galera. E esse menos 1, ó, normalmente a função, pessoal, a função é f de x. E aqui eu estou falando f de menos 1. Então, pessoal, esse menos 1 está fazendo o papel do x. Então, o que você faz nesses casos? Pega esse valor de x e substitui no lugar de x na função que você recebeu no exercício, tá, gente? Então, como a função que você recebeu no exercício? Deixa eu só separar aqui, tá, gente? Como a função que você recebeu no exercício era x² mais 6x, mais 6 vezes x, mais 8, em todo lugar que tem o x, você vai colocar o menos 1. Só que lembrando, pessoal, quando você vai substituir um número negativo, você substitui ele entre parênteses, tá, gente? Então, substituído. E agora é só fazer a conta, tá, gente? Menos 1² é 1, mais 6 vezes menos 1 é menos 6, e o 8 positivo. 1 positivo com 8 positivo, 9. Tira 6, o resultado vai ser 3. Beleza? Tranquilinho aí, galera? De boa? Sim, sim. Beleza. Massa. Aí a gente pede para calcular o delta dessa função. O delta dessa função, pessoal, é basicamente fórmula, e esse valor de delta é usado tanto nas raízes quanto no vértice. Então, é importante vocês saberem calcular o delta para a prova, tá, pessoal? E a formulazinha do delta é delta igual a b² menos 4 que multiplica A que multiplica C. Tá bom, gente? E aqui, pessoal, eu ensinei para vocês que quando vocês substituírem o B, não importa o sinal dele, vocês podem ignorar o sinal, porque como você vai elevar ao quadrado, vai ficar positivo de qualquer jeito. Mas a gente tem aqui que o B é 6, então vai ficar no lugar do B 6. O A é 1 na questão, então no lugar do A vai ser 1, e o C é 8, no lugar do C vai ser 8. A gente só pode ignorar o sinal do B
a gente só pode ignorar o sinal do B, tá bom, gente? Do A e do C tem que colocar o sinal. Só ignora o sinal do B, beleza? E aí a gente faz a conta, gente. 36 é 6 ao quadrado. Coloco sim, Raquel. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Beleza? É 6 ao quadrado porque na nossa questão o B era 6. Tá? E aí eu substituí o valor de B da questão. Eu estou resolvendo a questão com essa fórmula aqui. X ao quadrado mais 6x mais 8. Tá? Beleza? 36. Tranquilo por enquanto, então? Massa. Continuando, então, galera. 4 vezes 1 vezes 8, 32. Então, o delta dá 4 nesse caso aí, tá, pessoal? Aqui é importante a gente lembrar daquela dica, pessoal. Se o delta dá positivo, é porque você vai ter duas raízes. Se o delta der 0, é porque você vai ter uma raiz. E se o delta der negativo, é porque você não vai ter nenhuma raiz, tá, gente? Então, eu já meio que deixei programado o exercício para ter duas raízes. E aí, coloquei num espaço aqui x1 e x2, tá, gente? Vai ter gente na prova que vai ter duas raízes, vai ter gente na prova que vai ter uma raiz só, vai ter gente na prova que vai ter nenhuma, dependendo da prova, tá, gente? Então, fiquem espertos nisso, beleza? E aí, a gente chega... Espera aí que não vai dar tanto espaço aqui, qualquer coisa eu abro outro lugar aqui. Calcular as raízes da função, tá? Isso aqui, pessoal... Não está aparecendo a apresentação, não, Arthur? Putz. Essa é a parte mais importante da questão aqui, tá, galera? Calcular raízes e vértice. Essa é a questão 1 da prova, tá, gente? Eu vou dar uma função para vocês, calcula as raízes e calcula o vértice. É isso que está sendo pedido na primeira questão, beleza? Letra A e letra B. Calcula as raízes na letra A, calcula os vértices, calcula o vértice na letra B. Essa é a questão. Mais ou menos assim, né, professor? Tipo essa questão aí toda. Tá bem direto, sacou? E aí, com certeza, como você precisa calcular o vértice e as raízes, você vai precisar calcular o delta antes. Só não está especificado o item lá. Calcule o delta. Não tá. Mas você vai precisar de qualquer jeito, beleza? Então, pessoal, a fórmula para calcular as raízes é a fórmula de Bhaskara, gente. Que é essa aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá, gente? E aí a gente vai aplicar justamente essa fórmula aí, beleza? Deixa eu colocar para o outro lado aqui, acho que vai ficar muito cheio lá. Então, só para a gente fazer essa letra D aqui, né? É a D da 1 aí. A gente tem que a fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. E nesse exercício específico que a gente está fazendo, A é 1, B é 6, C é 8 e o delta que a gente calculou é 4. Então, a gente vai substituir essas coisas aí na fórmula, tá, gente? Se B é 6, pessoal, menos B vai ficar menos 6. No lugar do delta, 4. E no lugar do A, 1. Tá, gente? E aí, a primeira coisa que a gente resolve é a raiz e a multiplicação. Eu acho que facilita isso. Fica menos 6, mais ou menos raiz de 4 é 2, dividido por 2. E aí, a gente separa isso em duas coisas. Por conta desse mais ou menos aqui. Uma conta a gente faz com o mais, outra conta a gente faz com o menos. X é igual a menos 6 mais 2 sobre 2. E x é igual a menos 6 menos 2 sobre 2. Tá, galera? Menos 6 mais 2 é menos 4.
dividido por 2, menos 2. E aqui, menos 2 menos 6 é menos 8, dividido por 2 é menos 4, tá, gente? Então, as raízes que a gente achou aí, menos 2 e menos 4, vamos colocar no espaço aqui, menos 2 e menos 4. Beleza? Tranquilo essa parte, gente, das raízes, só aplicação de fórmula. Beleza? Beleza, professor. E aí, por fim, vértice. Massa, Marco, bom saber, meu velho. Vértice também é fórmula, gente. X do vértice é menos B sobre 2A. Espera aí. Não, tanto faz, Luiz. Eu até coloquei, se você colocasse o menos 4 no x1 e o menos 2 no x2, dá no mesmo. Não tem problema a ordem das raízes, não. Beleza? Sério, professor, não tem problema, não? Não tem problema. Tanto faz a ordem que você coloca. Beleza? E o y do vértice é menos delta sobre 4A. Mas aí, pessoal, tem uma manhãzinha aqui para a gente calcular o x do vértice. O x do vértice, pessoal, ele está exatamente no meio das duas raízes. Sempre, sempre, sempre. Então, se as raízes é menos 2 e menos 4, tranquilo, Mariane, sem problema. Se as raízes são menos 2 e menos 4, quem é o número que está entre menos 2 e menos 4? É o menos 3. Então, você já pode matar o x do vértice direto para ganhar tempo desse jeito assim. Tá, galera? Mas vamos fazer aplicando na fórmula, só para a gente ter tudo completo. Então, a questão 1, letra E aí, é isso, né? Questão 1, letra E. Se a gente for aplicar aí o x do vértice, menos B sobre 2 vezes A, eu sei que o B é 6. A fórmula de calcular a raiz é Bhaskara. É essa aqui, ó, que a gente usou. Calma aí, deixa eu voltar que vai ficar melhor. É essa aqui, ó. Essa fórmula aqui calcula as raízes da função. Calcula primeiro o delta, depois calcula, usando essa formulazinha aí, as raízes da função. Beleza? Então, pessoal, menos B sobre 2A. Se o B é 6, pessoal, menos B é o sinal trocado. Menos 6. E como o A é 1, fica menos 6 dividido por 2 vezes 1. Resolve a multiplicação. Menos 6 dividido por 2. X do vértice, menos 3, que nem a gente tinha calculado da outra vez, da forma mais rápida. Tá, gente? E o y do vértice, menos delta sobre 4A. O delta já está calculado por conta das raízes, então fica fácil para você calcular o y do vértice pela fórmula, tá, gente? E lembrando, tipo, como a prova de vocês é praticamente uma prova com consulta, vocês podem consultar essas fórmulas, né? É um treino para quando vocês chegarem no PAS e no Enem, que não pode consultar as fórmulas. Se o delta é 4, pessoal, menos delta vai ser menos 4. E o A é igual a 1. Então, no lugar do A, eu substituo 1. Isso fica menos 4 dividido por 4, que dá menos 1. Pode falar, Luiz. Então, só anotar aqui, x do vértice é menos 3 e y do vértice é menos 1, tá? Onde? No x do vértice? Não. O valor aqui é sempre com o sinal trocado. Como o B era positivo, quando eu substituir ele, tanto... Peraí, deixa eu apagar aqui, não é nesse lugar que eu queria mostrar. Como o valor de B é positivo, quando você substituiu na fórmula, ele virou negativo. Mas se o B fosse negativo, quando você joga na fórmula, ele fica positivo. O B troca o sinal. Beleza? Tranquilo?
Então, galera, aí vai a nossa questão 2 agora. A questão 2 também é de função do segundo grau. Na questão 2, galera, é fazer o gráfico, tá, gente? Então, a primeira questão vocês vão calcular a raiz e o vértice, e na segunda questão vai ser o gráfico. Só que vocês não vão fazer o gráfico, tá, gente? Já tem os gráficos prontos e você vai falar qual é o gráfico que bate melhor com aquela sua função, tá, gente? Ainda bem. Beleza? Então vai ser um pouco mais tranquilo. Na prova, exatamente, já tem o gráfico sem valor nenhum, e aí você vai identificar qual é o gráfico que melhor encaixa na minha função. E você vai ter todos os valores importantes no caso, né? Porque quais são os valores importantes no gráfico? O vértice. Então, o vértice, a gente sabe aqui que o vértice é -1 e -3. A gente sabe que as raízes são -2 e -4. E a gente sabe que o ponto onde a função intersecta o y é o valor do c, que deu 8. Então, pessoal, essas coisas vão coincidir, entendeu? Eu sei que o meu c vai estar aqui para cima. As minhas duas raízes são negativas, -2 e -4. Então, eu vou saber que as raízes estão aqui, ó, do lado negativo do eixo y, do eixo x, quero dizer. E eu sei que o vértice é -1, -3. Então, o vértice vai estar no -1, -3 aqui, ó. Então, pela posição, na verdade, nem precisa colocar os valores, Luiz. É só ver qual é o gráfico que parece. Essa é a questão de marcar X. Não vai ter valor, mas pela posição onde as coisas estão, você vai saber qual é o seu gráfico. Ah, minhas duas raízes são negativas. Então, as duas raízes vão estar na esquerda aqui do eixo X. Ah, o meu C é positivo. Então, o meu C vai estar lá em cima. O vértice é aqui, ó. A gente achou que era o ponto -1, -3. É -1, -3? -3, -1. Tô achando esquisito isso. Eu coloquei ele na posição certa e errei aqui. X vem primeiro, Y vem depois. O vértice você marca o ponto no plano cartesiano, -3, -1. Então, ele ficou aqui no -3. Meu Deus, tá certo, no -3 e no -1. Confundindo aqui. Então, você marca o ponto mesmo no plano cartesiano. E aí o gráfico está aqui, ó. Perna para um lado, perna para o outro, gráfico pronto. Tá, gente? Vai ter só o desenho do gráfico, mas onde está o vértice, onde está as raízes e onde está o C, olhem para essas três coisas que vocês vão saber qual vai ser o gráfico que melhor se adequa à sua função. Brenda, eu matei sua dúvida aí de onde é o vértice? Massa. Essa questão das raízes do vértice vale 0,45. Essa função do gráfico vai valer 0,25. Tá bom? 1 e 2 já foi, pessoal. Aí agora, galera, a gente vai fazer umas questões um pouquinho diferentes aí, que pode ser que caia na prova. Lembra que eu falei para vocês, a última questão, a questão 7, é uma questão que pode ser de função do segundo grau, pode ser de razão e proporção, pode ser de PA e PG. E vai ser uma questão um pouquinho diferente, mas baseada nessas questões da lista, tá, gente? E essa é uma questão possível, pode ser que cobre alguma coisa parecida com essa, tá, gente? Essa é uma questão de função do segundo grau e ela é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona ela aí, tá, galera? Questão 3 da lista. Eu não vou resolver todas da lista, eu separei só as mais diferentes para a gente fazer, beleza? Então, olha só, pessoal. Sabendo que a área de um retângulo é dada pela multiplicação da sua base pela sua altura. Olha só, gente. Base vezes altura. Essa é a área, tá bom, gente?
considerando o retângulo abaixo, responda o que se pede. Letra A, pessoal. Escreva a fórmula da área. Então, vamos lá, escrever a fórmula da área, pessoal. A área, o exercício avisou que é base vezes altura. Ou seja, 2x que multiplica x mais 1. Mas coloquem o x mais 1 entre parênteses, tá bom, gente? Sempre quando você tem alguma coisa que tem um sinal de mais ou de menos no meio, quando vocês jogam na fórmula da área, bota entre parênteses, beleza? E aí, pessoal, basta vocês fazerem o chuveirinho. 2x que multiplica x, que fica 2x ao quadrado, e 2x que multiplica 1, exatamente, Nívia. Fica 2x. Acabou a letra A, tá, pessoal? Essa é a fórmula da área. Só fazer isso, tá, gente? Multiplicar e fazer o chuveirinho. Acabou a letra A. Agora vem, pessoal, letra B. Para x igual a 4, qual é a área do retângulo? Ele está afirmando para você que o x é igual a 4, tá, gente? Então, o que você faz na fórmula aí da função, gente? No lugar do x, você substitui 4. É parecido com aquele f de menos 1 que a gente fez no questionário, tá, gente? Então, sempre comecem pela potência. 4 ao quadrado é 16, então fica 2 vezes 16, mais 2 vezes 4, 8. Já pode até fazer essa multiplicação também aqui. 2 vezes 16 dá 32, mais 8, então quer dizer que a área dá 40. Beleza? Acharam tranquila essa questão, gente? Sim. Fácil. Massa. E por fim, pessoal, letra C. Qual é o valor de x para que a área seja 12? Então, nesse caso aqui, pessoal, a área é 2x ao quadrado mais 2x, e eu sei que a área é igual a 12. Então, eu substituo 12 no lugar da área. E aí, pessoal, fica sendo uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. Deixa eu escrever aqui. E aí, pessoal, a gente resolve a equação do segundo grau seguindo aqueles passos, gente. Primeiro, eu jogo tudo para o mesmo lado. Então, por exemplo, pode ficar o 0 sozinho aqui, o 12 ir embora do lado esquerdo, e passar para o outro lado junto com todo mundo. Então, fica a função 2x ao quadrado mais 2x menos 12. E para eu resolver o valor de x, galera, basta fazer... Deixa eu só chegar isso aqui um pouco para baixo. Se eu quero resolver o valor de x, o que eu tenho que calcular aí, pessoal? Delta e Bhaskara. Delta e Bhaskara, perfeito. Então, eu vou achar os valores de A, B e C. Esse aqui eu vou fazer, por mais que seja repetido, porque tem uma coisa importante no final. Tá? Então, eu tenho o valor de A, B e C, que é 2, o B é 2 e o C é menos 12. Agora eu jogo na fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. No lugar do B, 2. No lugar do A, 2 também. E no lugar do C, menos 12. Olha o parênteses aí. E agora eu resolvo. 2 ao quadrado é 4. Essa multiplicação toda vai ficar positiva e vai dar 96. O delta é 100. E agora eu jogo em Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá? Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Substituindo B é 2,
Então, menos B vai ficar menos 2. Delta é 100. Então, dentro da raiz aí, 100. E o A é 2. Lembrando, resolve a raiz e a multiplicação primeiro. Vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 100, que é 10, sobre 4. E aí separem duas coisas, gente. O mais e o menos. O x1 e o x2. x1 é menos 2 mais 10 sobre 4, que vai dar mais 8 positivo, dividido por 4, 2. Vou chegar um pouquinho para o lado aqui para caber o x2. E o x2, galera, menos 2 menos 10 sobre 4, que dá menos 12 sobre 4, menos 3. Aí vem a única coisa diferente do exercício, pessoal. Aqui a gente fez a mesma coisa que fez calculando as raízes na questão, no questionário. Só que aqui, pessoal, eu estou falando de tamanho de lado de retângulo. 2 vezes x. Pessoal, se o x é negativo, menos 3, quer dizer que o tamanho do lado fica negativo. E lado não pode ser negativo. Então, pessoal, a gente vai eliminar essa resposta aqui, porque não pode ter lado negativo lá em cima. Então, a única resposta vai ser x igual a 2. Beleza, gente? De boa? Beleza. Tranquilo? Então, só esse asterisco importante aqui, tá bom, gente? Que a gente tem que analisar como é uma situação real. Se eu tivesse negativo aqui, esse lado ia ser negativo e esse lado também ia ser negativo. E lados não podem ser negativos. Então, a gente elimina aquela resposta e fica só com a resposta positiva. Beleza? E a questão 4 é muito parecida, gente. Eu não vou resolver tudo, a gente só vai montar a equação e aí a gente segue em frente, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Olha só, galera. Os 180 alunos de uma escola estão dispostos de forma retangular em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supere em 8 o número de filas. Tá, gente? Então, eu tenho 180 alunos no total. Vai ter sim, Marco. Infelizmente, vai ter sim. Sério, professor? PRPG? Faz isso não, faz isso não. Então, olha só, pessoal. Eu preciso, assim, como é que eu calculo o número de alunos? O número de alunos, se eles estão enfileirados certinho, eu posso calcular assim, ó. Número de alunos por fila vezes o número de filas. Concorda comigo? Eu tenho 3 alunos e 5 filas. 3 vezes 5, 15 é o total de alunos. Então, essa é a conta. Número de alunos multiplicado pelo número de filas. Tá, gente? Beleza. Então, eu não sei nenhuma das duas coisas. Mas ele fala que o número de alunos supera o número de filas em 8. Eu não sei nenhum dos dois, gente. Então, pessoal, eu chamo o número de filas de x, como eu não sei o que é, e como o número de alunos supera em 8, o número de alunos por fila vai ser x mais 8. E eu sei que quando eu multiplico essas duas coisas, o número de alunos por fila e o número de filas, eu encontro justamente o número de alunos, que é 180. Tá, gente? Então, já está organizada aí nossa equação. Basta a gente simplificar. Faz o chuveirinho. Vai ficar x ao quadrado mais 8x igual a 180. E aí, o 180 passa para o outro lado. A gente organiza a equação do segundo grau. X ao quadrado mais 8x menos 180 igual a 0. E agora a gente acha A, B e C. Não, Raquel, tanto faz, na verdade. Se você já quiser colocar o nome para ficar livre e continuar, sem problema. Tá bom?
Aí aqui, pessoal, só calcular A, B e C, delta, Bhaskara. E aí, como é uma situação real, se preocupa com aquela questão do positivo e do negativo, tá, gente? Mas é uma questão muito parecida com a questão 2, beleza? A mesma estrutura, tá, gente? Alguma pergunta em relação a isso, galera? Não. Não, de boa? Então, massa, gente. Vamos seguir em frente, então. A gente terminou essa primeira parte de função do segundo grau. Ah, não. Na verdade, eu acho que eu queria pular essa questão aqui. Na verdade, eu vou falar dela só um pouquinho para vocês entenderem o que é parecido com aquela questão 2. Ajuda na questão 2 de vocês. Olha só, galera. Esses gráficos que estão separados aí, ó, gente, só tem o gráfico e não tem valor nenhum. Olha só como a gente consegue identificar algumas coisas interessantes neles, gente. Olha só. Aqui, pessoal, eu posso ver que como ele cruza o eixo X 2 vezes, ele tem 2 raízes. E eu sei que quando ele tem 2 raízes, o delta é positivo. Tá, gente? Então, isso é uma forma de vocês visualizarem qual é o gráfico de vocês. Beleza? Mariane, pode perguntar. Professor, mas você vai disponibilizar esse trem aí, né? Essa gravação, né? Sim, sempre, tá? Olha só, pessoal, concavidade para baixo. Então, eu sei que o A é negativo, tá, gente? E, além disso, olha onde ele cruza o eixo Y aqui, ó. É em cima. Então, eu também sei que o C é positivo. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia que vocês vão ter para saber qual é o gráfico de vocês lá na prova, tá, gente? Porque vai estar um desenho parecido com esse aqui, vai ter só o gráfico. Só que você sabe várias coisas dele, você sabe o que precisa. Você sabe quantas são as raízes. Ó, a gente sabe aqui que uma raiz é negativa, outra raiz é positiva. Através dessas coisas, a gente vai saber qual é o gráfico de vocês, tá, gente? Olha nesse aqui, pessoal. Esse gráfico não cruza o eixo X, a letra B. Se ele não tem nenhuma raiz, 0 raízes, eu sei que o delta é negativo. E eu sei, pessoal, que ele vai cruzar o eixo Y lá em cima, ó. Então, eu sei que o C é positivo. Eu sei que a concavidade é para cima. Então, sei que o A é positivo. Então, é dessa forma que você vai saber qual é o gráfico de vocês na prova. Tá bom, gente? Olha nesse aqui, ó. Só cruza o gráfico uma vez. Eu sei que a raiz é negativa, mas eu sei que o delta é igual a 0. Tá, gente? Porque ele só cruza uma vez o eixo X. Concavidade para baixo, eu sei que o A é negativo. Cruza o eixo Y lá embaixo, então eu sei que o C também é negativo. Tá, gente? Então, tudo isso é informação para vocês saberem qual vai ser o gráfico de vocês na prova. Questão 2, lembra que eu falei? Beleza? E agora sim a gente vai para razão e proporção, tá, gente? Agora vai um pouquinho mais rápido, que a matéria é mais fácil. Função do segundo grau era mais difícil, então acaba tendo mais tempo com ela. Mas vamos lá, gente. Grandezas diretamente proporcionais, pessoal. A divisão é constante. E quando a gente vai fazer a regrinha de 3, pessoal? Espera aí. E quando a gente vai fazer a regrinha de 3, a gente multiplica cruzado, tá, gente? E na inversamente proporcional, a multiplicação é constante. Então, na inversamente proporcional, a gente vai montar a regrinha de 3 do mesmo jeito, só que aí vai multiplicar reto. Essa é a diferença entre o diretamente proporcional e o inversamente proporcional. Beleza? E aí o mais importante, tem uma questão dessa na prova, questão 3, tá, gente? Alguns exercícios para a gente aplicar a regrinha de 3. Eu separei 2 aqui para a gente fazer, tá, galera? Olha só, gente.
Um atleta a uma velocidade de 12 km por hora termina uma corrida em 2 horas. Um atleta correndo a 8 km por hora termina a corrida em quanto tempo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber num exercício desse de regrinha de 3, gente, questão 3 da nossa prova, é quais são as coisas que estão sendo comparadas. Está sendo a velocidade e está sendo o tempo. É assim que a gente vai montar a nossa relação. E eu sei que quando a velocidade é 12, o atleta corre em 2 horas. E quando a velocidade é 8, é justamente o que eu quero saber. X. Eu não sei quanto que é o tempo que ele corre em 8 horas. Aí vem o detalhe. O primeiro detalhe do exercício é esse. Montou a relação. Velocidade e tempo. Eu sei que na velocidade 12 o tempo é 2, na velocidade 8 o tempo é X. É o que eu quero descobrir. Galera, quando o cara corre mais rápido, o que acontece com o tempo? Ele termina mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. Ou seja, o tempo é Menor. menor. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. São grandezas, pessoal, inversamente, tá, gente? Inversamente proporcionais, beleza? Como são inversamente proporcionais, a gente multiplica reto, tá bom, gente? 12 vezes 2 e 8 vezes x. Montada a regrinha de 3, tá, gente? 12 vezes 2 dá 24. E aí passo o 8 dividindo. A gente descobre que ele termina em 3 horas. Beleza? Então, esse é o detalhe. Exatamente, Raquel. Inversamente é porque uma aumenta e a outra diminui. Acontece o contrário. Exatamente, Marco. Que é justamente o nosso próximo exercício. Que é o exercício dos pães, né? Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Com mais horas, você faz mais coisa. Então, o número de pães e o tempo vai ser diretamente proporcionais. Porque quanto mais você trabalha, mais pães você vai produzir. Então, a gente já até resolveu essa segunda situação. Sem problema, Isabela. Voltando na 1 aqui. Nessa primeira. Ou é essa aqui, questão 1? Assim, esse exercício 1 aqui, pessoal, não está sendo cobrado na prova, tá bom, gente? O que está sendo cobrado na prova de razão e proporção é a aplicação, tá, gente? Que é resolver o exercício. Ou na regra de 3 cruzada, ou na regra de 3 retinha assim, beleza? E aqui, pessoal... Vai cair isso aí na prova, professor, então? Isso aí? Essa questão aqui da gente resolver vai sim, é a questão 3. Vai ter uma situação, problema, você tem que descobrir se ela é direta ou inversa e fazer as contas para calcular. Essa é a questão 3, beleza? Sem item. Pelo menos uma eu vou acertar, pelo menos uma. Oi? Pelo menos uma eu acerto. A questão 3 é direta, sem itens, tá? Eu passo o problema e você resolve lá, simplesmente assim, tá? E aqui, galera, eu estou relacionando o número de pães e o tempo. E a gente já até falou, né? Se eu trabalho mais tempo, eu vou ter mais pães produzidos. E ele fala que é 100 pães em 4 horas e ele pede quantos pães em 10 horas. Tá? Isso, Raquel, as duas coisas aumentam ou as duas coisas diminuem juntas. Elas fazem a mesma coisa. Se eu trabalho menos tempo, eu produzo menos pães. Menos com menos. Se eu produzo mais tempo, eu produzo mais pães. Mais com mais. Então, direta pode ser aumentando, aumentando, ou então diminuindo, diminuindo. Perfeito. E a inversamente, que pode ser uma de cada. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou o contrário, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Tanto faz. Mas uma é para cada direção. Beleza?
E aí a diferença é na resolução, que como as duas coisas estão subindo ou estão descendo, diretamente proporcionais, deixa eu colocar aqui, diretamente proporcionais, a multiplicação ela é cruzada, tá? Então, vai ficar 4 vezes x igual a 100 vezes 10. Ou seja, 4 vezes 1000, passa esse 4 dividindo, fica 250 pães. Beleza? Então, a dificuldade do exercício é vocês saberem se aquele problema é inversamente ou diretamente. Mas a resolução é sempre essa mesma. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Aí a gente vai para a nossa questão 4 da prova, gente. Também é razão e proporção, mas é uma questão de escala. A questão 4 é uma questão de escala. Beleza, gente? Então, já anotado aí na prova, quarta questão é uma questão de escala. Beleza? E a questão de escala, gente, volto sem problema, Marco. Alô? Só um tempinho, eu esqueci a minha água falando demais aqui, eu tô com sede. 1 minutinho eu já volto, tá, gente? Rapidão. Aí eu respondo a tua pergunta, Rafael. Pô, velho, eu ia me despedir do professor, o professor sai. Rafael, pode perguntar, meu velho. Não, professor, eu tô dando tchau, que eu vou ter que sair. Ah, não, de boa, sem problema, meu velho. Boa noite, cara. Falou, Abraço. professor. Beleza. Professor, eu vou ter que sair também, tá bom? Desculpa aí. Sem problema, Natan, de boa. Depois assisto o resto da aula, tá bom? Falou, professor. Valeu, depois assiste, isso mesmo. Galera, primeira coisa importantíssima de escala. A escala é sempre diretamente proporcional. Então, vocês vão resolver que nem resolve o exercício de inversamente diretamente. Só que é sempre direta. É sempre, sempre, sempre direta. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Sempre a gente vai resolver, quando a gente está montando a relação, quando é uma escala, as duas colunas que você vai fazer, pessoal, que vocês vão fazer, é a coluna do desenho e a coluna do real, tá, gente? Sempre isso. Que nem a gente colocou nas outras aqui, ó. Nessa aqui a gente estava comparando velocidade e tempo. Nessa aqui a gente estava comparando pães e tempo. Num exercício de escala é sempre o desenho e o real. E ele fala aqui, pessoal, que no desenho era 10 centímetros, o que no real era 15 quilômetros. Exatamente, Raquel. Parecida não, praticamente igual, tá? É essa a ideia. Exercícios de escala são muito parecidos. Então, tipo, a questão 4 da prova vai ser basicamente isso aqui, beleza? Agora vem o outro detalhe importante, galera. Porque uma escala tem esse formato assim, ó, tipo assim, 1 para 100 mil. Isso é o quê? O que no desenho é 1, na vida real é 100 mil. Toda escala tem esse formato. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, de sempre, sempre na escala, colocar esse 1 aqui no desenho. Sempre vai ter esse 1 no desenho. E como ele quer justamente a escala, o x vai ficar no real. Porque eu sei que no desenho é 1. Eu quero saber quanto que vale no real. Tem sempre esse 1 aqui, então, na relação da escala, tá bom, gente? E a outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, galera, é em relação à grandeza. Se uma está em quilômetros e outra está em centímetros. E aí, galera, para poupar nosso tempo, eu vou dar a dica, galera, que se você está em quilômetros e passa para centímetros, a dica é você acrescentar 5 zeros, beleza? Então, 15 quilômetros vai virar 1.500.000 centímetros, beleza? Tem que fazer essas duas coisas diferentes na escala. Colocar esse 1
e fazer a transformação, tá bom, gente? E agora a gente resolve normal, multiplicando o cruzado. 10 vezes x, que multiplica 1 vezes 1.500.000. Passa o 10 dividindo, corta um 0 com 0, esse x vai dar 150.000. Então, eu sei que se no desenho é 1, corta 5 zeros ou anda com a vírgula 5 casas para trás, tá? Tipo, essa é a dificuldade, quando você está passando de centímetro... Não, tipo, é só acrescentar zeros. Não é, tem que voltar. Tipo, você tem que... Por exemplo, se fosse assim, ó. Se fosse 1 milhão de centímetros, fica fácil, porque basta você tirar 5 zeros. Isso vai dar 10 quilômetros. O negócio é, às vezes, quando você não tem zero para tirar. Você tira todos os zeros que você consegue e aí você passa a colocar vírgula no exercício. Como se fosse, por exemplo, assim, ó. Se fossem isso aqui, 10.000 centímetros. Eu tirei 4 zeros, só que faltou tirar 1. Então, eu ando com a vírgula uma casa. Então, vai dar, na verdade, 0,1 quilômetros. Então, eu tenho que, talvez, andar com a vírgula caso não tenha zero suficiente. Mas é por isso que eu prefiro pegar do grande para o pequeno, porque acrescentar zero é sempre mais fácil, tá bom? Aí, aqui, galera, a gente achou esse 150.000, a única coisa que falta é colocar na forma da escala. 1 para 150.000. Essa é a resposta, tá, gente? Essa foi a escala utilizada. 1 para 150.000. 1 para alguma coisa. É sempre esse formato da escala. Beleza? Outras duas versões do exercício, galera. Eu coloquei essas aqui porque nesse aqui eu pedi a escala. Então, vocês estão vendo aí que tem que criar esse 1. Mas algumas vezes você tem a escala e ele pede ou o tamanho do desenho ou o tamanho real. É a mesma ideia, tá bom, gente? Então, a gente vai colocar de novo duas colunas, desenho e real, e a gente sabe que a escala utilizada é 1 para 120.000. Então, a gente já preenche isso aí na escala, tá, galera? 1 e 120.000. E aí ele fala que a extensão é 24 quilômetros, a extensão verdadeira. Então, esse 24 quilômetros vai ficar no real e o desenho é X, tá, gente? Só que aí ele pede a medida em centímetros do desenho. Então, você pega esse quilômetros aí e transforma em centímetros. Sempre como? Colocando 5 zeros. Faz a regrinha de 3 e resolve o exercício, tá bom, gente? Só para a gente não perder tempo, eu vou pular essa parte. Então, aqui, só colocar essa observação, que como a gente queria em centímetros, a gente pegou os 24 quilômetros e transformou em 24,5 centímetros, beleza? E nesse aqui, galera, muito parecido, vou até copiar aqui. Oh, meu Deus. Porra, aí é sacanagem, velho. Não vai me deixar. Calma aí. Fiz besteira feia. Aqui era desenho. Real. 1 para 120.000. 24 quilômetros com 5 zeros para virar centímetros. X. E aqui a observação de que eu transformei 24 quilômetros em 24,5 centímetros.
Tá pedindo em centímetros, isso, Raquel. Se não tivesse pedindo, podia deixar daquele jeito. Perfeito. Exatamente isso. Tá? E aqui, mesma coisa. Sempre isso, tá, gente? Sempre desenho irreal e multiplicando cruzado. Sempre, sempre, sempre em exercício de escala. A escala agora é 1 para 400 mil. E ele fala que o desenho é 15 centímetros. Onde que você diz isso? Essa pergunta sua aí. Na parte do real, professor. Você diz, não, esse 120 mil aqui, ele não está em nada. Ele não está nem em centímetros, nem em quilômetros. Então, ele é meio que sem grandeza. Se não tivesse pedindo, podia deixar o 24 caindo. Se você tivesse deixado o 24, você ia achar a sua resposta em quilômetros. Se você usasse o 24. Se você usasse o 24 mil, o 24 com um monte de zeros, você ia achar o x em centímetros. A escala não tem problema. A escala não tem grandeza. Então, a diferença seria o que você está chegando na resposta. A escala ela não tem uma grandeza específica para ela, não. Tá bom? E aqui, pessoal, 15 centímetros eu quero achar o real. Então, galera, se eu fizer direto, eu vou achar a minha resposta em centímetros. Se eu passar os 15 centímetros para quilômetros, eu acho minha resposta em quilômetros. Ou então eu posso achar em centímetros e depois passar para quilômetros. Tanto faz, depende do que o exercício pede. Beleza? Tranquilinho, galera? Essa é a nossa questão 4. E aí, gente, a gente vai para a nossa última parte, que é a questão 5 e 6. A 7 ela é aleatória, né? Vamos para a questão 5 e 6 aí, que é a nossa última parte. Infelizmente, a parte um pouquinho mais longa. Que nem eu falei, essa aula vai um pouquinho mais. Questão de sequências PA e PG. Tá, galera? E aí, vamos lá, gente. Primeiro aí, resolvendo o questionário 3. Essa sequência aí, pessoal. 2, 3, 5, 7... Essa sequência, qual é a lógica dela? Lembrem que a gente sempre tem que achar a lógica de uma sequência. Qual é a lógica dessa sequência? Perfeito, Marco. Essa sequência é a sequência dos números primos. Essa questão aqui, pessoal, eu tenho que corrigir manual. Porque se você escrever primos ou é a sequência dos números primos, provavelmente vai dar errado. Então eu vou lá e vou consertar, fiquem tranquilos, tá, gente? É a sequência dos números primos. Então, quem seria o próximo elemento dessa sequência, gente? 11, perfeito. Depois seria o 13 e assim em diante. Tá, galera? Mas só pede o próximo, tá bom? 0, 1, 4, 9, 16 e assim em diante. Qual é a lógica dessa sequência, galera? Alguém sabe? Na verdade, tem quadrado perfeito. Números quadrados. Isso. A gente pode ver ela como quadrado perfeito, mas tem uma outra forma. Antes de eu colocar aqui, olha só. Do 0 para o 1, aumentou 1. Do 1 para o 4, aumentou 3. Do 4 para o 9, aumentou 5. Do 9 para o 16, aumentou 7. Olha só, gente. Aumenta 1, aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Agora vai aumentar o quê? Aumenta 9, que vai dar o mesmo 25, tá? Então, a gente pode pensar que o aumento vai aumentando sempre nos números primos, ou então a gente pode pensar que são os quadrados perfeitos. 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, qualquer uma dessas formas de você colocar ou quadrados perfeitos ou aumentando pelos números ímpares, estaria certa a lógica, tá, gente? Pode perguntar, Cássia. O senhor vai disponibilizar esses PDF lá hoje? Uhum. Assim que acabar a aula, eu já coloco. Tá? Essa última aí, pessoal, é a lógica um pouquinho mais complicada. Quem faz OBMAP tem essa sequência já tipo decorada de cabo a rabo, já sabe como é que funciona.
Raquel, vou dar certo, pode ficar tranquila, sem problema, tá? Não se preocupa não, tá? Como é que é a lógica dessa sequência aqui, pessoal? 1, 2, 3, 5, 8, etc. São o atual com o anterior. Exato. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. Então, é a soma dos dois anteriores, mais conhecido como sequência de Fibonacci. Tá, gente? E aí, se colocasse sequência de Fibonacci ou se colocasse a soma dos dois anteriores, tanto faz, essa é a resposta dessa. Tá bom, galera? Então, isso aí é só da gente... É porque é a pessoa que estudava, tipo, essa sequência aí, quem descobriu essa sequência, mais ou menos esse negócio assim, tá? É o matemático que estudou essa sequência, que essa sequência tem umas propriedades legais, assim, saca? Esse conteúdo, tipo, na faculdade, quando você estuda exatas, é de uma matéria chamada Teoria dos Números. Para mim, foi a minha matéria favorita na faculdade. Tá, galera? Mas assim, tipo, não fiquem tão preocupados, eu não coloquei na prova uma questão de lógica desse jeito, não. Tá, gente? Então, tipo, na prova tá mais PA e PG mesmo, e não essa questão de sequências. Eu tô resolvendo mais para corrigir o questionário mesmo, tá bom? E algumas coisas acabam sendo importantes para você utilizar também numa PA e numa PG. Olha aqui, galera. Responda as perguntas considerando a sequência e essa fórmula aí. Peguei uma fórmula de exemplo. Ah, sim, que seria fácil, né? Mas eu não coloquei nenhuma dessa não. Deixei concentrado mais em PA e PG. Galera, se eu tenho a sequência aí, A1, A2, A3, A4 e A5, e eu quero calcular o 20º termo, isso aqui é importante porque pensa da mesma forma numa PA e numa PG. Se eu quero o 23º termo, quer dizer que eu estou calculando o termo A23. Ou seja, na fórmula, eu vou substituir o número 23. Então, se a fórmula é 3 que multiplica n menos 7, no lugar do n, eu vou colocar justamente 23, beleza? Então, fica 3 vezes 23, que dá 69, menos 7, 62. Tá, galera? Então, o 23º termo dessa sequência é o termo 62. Ok? E para saber se um termo faz parte da sequência, galera, isso pode ser perguntado de uma PA e de uma PG também, a gente deixa a fórmula intacta da PA ou da PG, 3n menos 7, e a gente iguala ao número que a gente quer saber se está na fórmula ou não. 3n menos 7 igual a 55. Então, aí eu resolvo essa equação, tá, gente? Passo 7 para o lado de lá somando. Dá 62. Passo o 3 dividindo. 62 dividido por 3, galera, vai dar 21 quebrados. Mas, como deu número quebrado, pessoal, esse número aqui não faz parte da sequência, tá? Então, o que determina a posição dele, ou então, se ele faz parte ou não, é justamente esse n que você achou. Se o n é quebrado, não faz parte. Se você achou um n certinho inteiro, essa é a posição dele, tá, gente? Então, a justificativa é porque o valor de n é quebrado, beleza? E se você tivesse achado um n certo, essa era a posição do número. Entenderam essa 2 de boa, galera? Massa? Então, galera, vamos agora à questão 5 da prova, que é justamente uma ideia dessa aqui, tá, galera?
eu vou dar uma PA para vocês ou uma PG e vocês vão calcular a razão, montar a fórmula, calcular um termo e calcular a soma. Essa é a ideia da questão 5 da prova, tá, gente? Pode ser PA ou PG, dependendo da prova de vocês. Mas... Não, Antônio, eu também tô morrendo de fome aqui, velho, mas eu queria estender um pouquinho porque eu acho que essa revisão é importante, tá? Mas aquele esquema, se quiser ir lá comer, depois assiste o resto da aula sem problema, beleza? Então, galera, aqui, ó, razão de PA. Eu sei que basta eu pegar um termo e subtrair pelo anterior. Então, a razão vai ser 6. Tá bom, gente? A razão é o mais fácil. E a questão tá igualzinha a essa aqui. Lembra que eu falei que ia A, B, C, D? É justamente isso aqui. Só que pode ser uma PA ou pode ser uma PG. Tá bom? No caso da PA, galera, aqui tem que lembrar que a fórmula geral dela é isso aqui, ó. Começa pelo termo A1 e a razão é aplicada sempre uma vez a menos, n menos 1. Essa é a fórmula geral da PA. Eu passei isso para vocês, essa formulazinha. E vocês têm a informação do A1, que é 8, e da razão, que é 6. Então, você já está mais ou menos pronta aí a fórmula. Só que agora, galera, basta vocês simplificarem. Faz aqui o chuveirinho. Isso vai ficar 8 mais 6n menos 6, que juntando 8 com menos 6 vai ficar 6n menos 2. Então, a fórmula da PA é AN igual a 6n menos 2, tá, gente? Só jogar na fórmula geral, substituir justamente as duas coisas importantes. O A1 e o R. E aí monta a função. É assim que a gente acha a fórmula, tá, gente? Tanto da PA quanto da PG. E agora, como eu tenho a fórmula, pessoal, fica fácil calcular o 10º termo. O 10º termo é o que tem n igual a 10. Então, eu vou na fórmula. A fórmula é 6n menos 2, não é? E no lugar do n, eu substituo 10. Então, fica 60 menos 2 igual a 58. 58 é o 10º termo da PA. Então, é só substituir sem problema. Se eu quero o 10º termo, eu sei que o valor de n é 10. E eu já tenho uma formulazinha para calcular os termos. 6n menos 2. Se eu quero o 10º termo, no lugar do n, eu jogo 10. Tá? Então, a fórmula que eu já tinha encontrado era 6n menos 2. No lugar do n, eu coloco o termo que eu quero. Se eu quero o 20º, eu substituo 20. Se eu quero o 30º, substitui 30. E assim em diante. Tá? Então, aqui, eu multiplico, eu uso o 10 no lugar do n. Beleza? Porque eu quero o 10º termo. Tá bom? Entendeu agora? De boa? E agora, só fazer a conta. 6 vezes 10 é 60, menos 2, 58. Então, o 10º termo é 58. Beleza? Soma dos 10 primeiros termos, gente. Aqui é fórmula também. A soma dos termos, pessoal, é assim, ó. Número de termos que multiplica a soma do primeiro com o último termo que eu quero, dividido por 2. Formulazinha. Primeiro termo mais último termo, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Então, nesse caso aqui, gente, eu quero a soma dos 10 primeiros termos.
Então, eu vou multiplicar, esse é o número de termos, 10. Eu multiplico pela soma do primeiro termo com o 10º termo. É sempre isso, do primeiro até o que você quer. Se eu quero 10, é do primeiro com o 10º dividido por 2. Beleza? Tranquilo aí a aplicação da fórmula? A razão da PA sempre tem que diminuir, exatamente. Sempre subtração, beleza? Sem problema, Lino, tranquilo. O termo A1 é 8, o termo 10 é 58. Então fica 8 mais 58 dividido por 2, tá? Aí você, galera, vai somar 8 mais 58, vai multiplicar por 10 e vai dividir por 2. E encontrar aí, deixa eu pensar, 64, 640, 320, tá, gente? Tô indo um pouco mais rápido só para não atrasar tanto vocês, tá, gente? 320 a soma aí, beleza? Mas essa é a dica para resolver. Faz a soma, tranquilo, Jana, sem problema. Multiplica e depois divide, beleza? Beleza. E aí uma questão parecidíssima, só que de PG. Mesma ideia, tá, gente? A única coisa que muda é que a fórmula geral da PG é com multiplicação e potência. E a fórmula da soma é esquisita. Isso é um quê, tá bom, gente? Essa é a formulazinha da soma dos primeiros termos da PG. Então é mais uma questão de só substituir mesmo, tá bom, gente? Vou fazendo aí, só não vou fazer as contas para a gente não perder tanto tempo, que aí eu vou entrar na parte da última questão, da questão 6 e as possíveis questões 7. Tem mais quanto aqui? Tem mais 1, 2, 3... Tem alguns exercícios para a gente resolver aí. Eu vou pular alguns que não são tão importantes assim, tá, gente? Não vou fazer o da PG aqui sem problema. Luiz, eu tô com medo do tempo aqui para vocês, mas vamos lá. Razão da PG, gente. Em vez de subtrair, que nem a gente faz na PA, agora a gente divide um termo pelo anterior, tá? A fome vale a pena, exatamente. 9 dividido por 3 dá 3, tá, galera? Então, na PG, a razão eu calculo dividindo, tá bom, gente? E aí, agora é só substituir. Eu tenho o A1 e eu tenho a razão. É só substituir, tá, galera? Então, vai ficar AN igual ao primeiro termo, que é 3, multiplicado pela razão, que é 3 também, elevado a N menos 1. Galera, na PG... Quando você substitui, não tem nem muito mais o que fazer. Eu até recomendo que vocês não façam nada, porque muita gente gosta de multiplicar os dois números, o 3 por 3, e não pode, tá, gente? Porque você teria que resolver a potência primeiro. Então, minha recomendação, galera, é deixar a fórmula da PG desse jeitinho aí, sem simplificar absolutamente nada, tá bom, gente? Que é a razão. Por algum motivo, a gente usa o R para a razão da PA e o Q para a razão da PG. Mas os dois são a razão. R é da PA e Q é da PG. Se você confundir essa letra, eu não vou dar errado, tá bom? Se você chamar tudo de R, não tem problema nenhum, beleza? Mas saiba que Q é a razão da PG, beleza? Sexto termo, pessoal. Mesma ideia da PA. Se eu quero o sexto termo, eu estou fazendo N igual a 6. Tá, gente? Sexto termo, N igual a 6. Então, eu vou na formulazinha que eu achei. 3 que multiplica 3, N menos 1. E no lugar do N, eu substituo 6.
E agora faz a conta. Faz essa subtraçãozinha aqui da potência primeiro. Fica 3 vezes 3 elevado a 5. E agora vai ficar 3 elevado a 5 são 5 3 desse jeito assim, ó. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 9, 27, 81, 243, 729. Essa é a soma da PG. Beleza? Tranquilo, galera? Beleza. E aí, pessoal, fórmula da soma. Só vou substituir justamente tudo que eu quero. Olha só, eu quero a soma dos 6 primeiros termos. Então, olha só, pessoal, substituo o primeiro termo a 1, que era 3. O número de termos que eu quero somar é 6, então vai ter um 6 aqui. E a razão eu sei que é 3, então vou colocar um 3 aqui e um 3 aqui. Tudo substituído, tá bom, galera? E agora, ordem que vocês vão resolver. Resolve primeiro a potência, tá? Depois resolve as duas subtrações. Aí fica fácil de terminar, tá bom, galera? Essa é a questão 5, tá bom, gente? Beleza? Exato. Eu vi alguém perguntando aí, passou reto, peraí. Todo N substitui o número que ele está pedindo. Perfeito. Eu quero o 10º termo, N é 10. Eu quero a soma dos 10 termos, N é 10. Tipo, sempre substituir no N. Certinho, Raquel. Valeu, Antônio. Luiz, alguma dúvida? Pode falar. Enquanto você... Ah, tá. Só substituir aí, né? Beleza. Deixa eu criar uma outra página aqui. A fórmula é essa aqui, ó, que a Raquel pediu. Já volto, Isabela, rapidinho. A1 que multiplica Qn menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula da soma. Isabela, onde você quer que volte? Esse aí mesmo? Então tá aí. Pronto, foi? A fórmula. Raquel, a diferença entre a fórmula da soma da PG e da PA é simplesmente a fórmula. Tá? A fórmula da PA era essa aqui, ó. As fórmulas são completamente diferentes. É N que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Essa aqui é a soma da PA. Essa aqui é a soma da PG. Faço sim, olha só. Estava aqui, não é? Primeiro a potência. 3 elevado a 6, 729. Então vai ficar 3 que multiplica 729 menos 1 sobre 3 menos 1. Esse é o primeiro passo. Faz a potência. Agora faz as subtrações. 729 menos 1, 728. 3 menos 1, 2. E agora faz a multiplicação e a divisão aí. Beleza? Na ordem que você quiser, na verdade. Beleza? Fica fácil, né? Galera, agora beleza então. 4 itens aí, um pouquinho diferentes envolvendo PA e PG. Essa é a questão 6 da prova, tá? Às vezes você vai ter que achar uma razão. Tem ainda a questão 7, né, que é uma questão variada. Eu tenho que resolver algumas questões com vocês, algumas questões diferentes, alguns problemas, na verdade, problemas contextualizados.
que a última questão é baseada nesses problemas, ou de função de segundo grau, ou de PA e PG. Então, eu queria só resolver esses 5 problemas com vocês depois. Sei que está passando muito do tempo, mas eu vou pular alguns específicos aqui. Mas a questão 6 é baseada nesse exercício aí que eu estou falando, nesse aqui, ó. De você, tipo, tentar achar um termo perdido da PA ou da PG, ou descobrir a razão da PA ou da PG quando está faltando alguma coisa. É mais ou menos nesse esquema, tá? Tipo assim, olha só. Determinar o 15º termo dessa PA aí. 6, 10, alguma coisa. A primeira coisa que vocês têm que saber, gente, quando vocês estão, tipo... quando vocês querem calcular um termo que vocês não conhecem, é que vocês precisam da razão e de um dos termos. É isso que vocês precisam. Então, nesse caso aqui, ó, como tem o 6 e o 10, eu já sei que a razão é 10 menos 6, 4. Então, eu já sei que a razão é igual a 4. Deixa eu passar aqui para a resolução. E aí, pessoal, e eu já sei também 2 coisas. Eu sei que a razão é 4, o termo A1 é igual a 6 e o termo A2 é igual a 10. E o que ele pede nesse exercício é para achar o termo A15. Então, galera, tanto faz se você usa o termo A2 ou o termo A1. O que acontece é o seguinte. Como eu quero calcular o termo A15, gente? O termo A15, se você for usar o termo A1, é você lembrar que do termo 1 para o 15 tem quantos passos, galera? 14. 14 passos. Se você ficou com dificuldade da lógica, basta você subtrair as posições. 15 menos 1 dá justamente 14. Se eu tivesse usado o termo A2, do A15 para o A2 seriam 13 passos, então eu usaria o 13. Eu faço a subtração com o que eu tenho, com o que eu estou usando. Então eu vou usar a razão 14 vezes. Tá? E agora, pessoal, é só substituir as coisas que eu já tenho, tá bom, gente? Então, eu sei que o termo A1... Eu vou só resolver as importantes para a prova, tá bom, gente? Para a gente não perder tanto tempo. Eu sei que o termo A1 é 6. E eu sei que a razão é 4. Substituí e calculei. 14 vezes 4 dá 56. O 15º termo vai ser 62. Então, o primeiro exercício possível na questão 6 é isso. Você tem um termo, você tem a razão, e aí você calcula o termo que está pedindo. Sempre usando essa ideia de quantos passos você deu para chegar naquela razão. Beleza? Então, tranquilo, Raquel, sem problema. Tá? Então, essa é a parte mais importante desse tipo de exercício. Beleza? Galera, vou pular a questão B, vou pular a questão D. A questão C é importante, por conta do seguinte, olha só, galera. A questão C é uma questão que você tem termos que estão pulando. Olha só, você tem o termo, o A1 é menos 8. Você não sabe o A2, você não sabe o A3, você não sabe o A4, nem o A5, nem o A6, nem o A7, nem o A8, nem o A9, nem o A10, nem o A11... E sabe que o A12 é 36. E aí tem como a gente calcular essa razão. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vê quanto que aumentou do primeiro para o 12º. Fazendo a subtração, que nem como se a gente estivesse calculando a razão. Então vai ser 36 subtraindo menos 8. Que fica 36 mais 8 igual a 44. Então, aumentou 44, tá, gente? Só que aumentou 44 dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 passos. Foram dados 11 passos nesse aumento de 44. Então, para achar a razão, pessoal, eu divido esse 44 por 11, porque foram dados 11 passos. Então, a razão vai ser igual a 4. Tá, gente? Então, isso é importante lembrar. Dependendo dos passos que foram dados, 14 na A, é por conta disso aqui, ó. Eu queria o 15º termo e eu tinha o primeiro termo. E eu usei o primeiro termo. Eu tinha o 15º e usei o primeiro. Então, aqui, eu faço a subtração. 15 menos 1 dá justamente esse 14. É sempre a subtração que a gente faz. 15 menos 1, 14. Tá bom? Sacou? Mesma coisa na PG. Se for numa PG, faz a subtração também, tá? PA ou PG faz a subtração para saber quantas vezes você vai usar a razão. Aí aqui, pessoal, nessa letra C, o único parênteses que eu coloco é que se fosse uma PG, em vez de dividir por 11, eu teria que calcular a raiz 11ª. Você não divide, você divide na PA e calcula a raiz nessa primeira. Não precisa não, Isabela, você já colocou lá em cima, tá de boa. Eu vou ver o chat inteirinho para fazer a chamada, sacou? Beleza, galera? Então fica esse parênteses aí. Se foram 11 passos numa PA, divide por 11. Se forem 11 passos numa PG, calcula a raiz 11ª, beleza? É claro que eu coloquei na prova muito menos passos, de forma que se você precisar calcular uma raiz, não seja tão difícil assim, tá bom? Mas é mais ou menos essa a ideia. E aí, a C e a A não são tão importantes assim, tipo, a B e a D, quero dizer, a gente pode pular, tá bom? Últimos exercícios aí, galera. Beleza, Pamela? Boa semana para você também. Esse exercício aqui é importante, tá, pessoal? Pode ser que ele apareça aí, tá? E como é que a gente calcula um exercício desses? Eu quero saber quantos números são compreendidos entre 1 e 500 que são divisíveis por 9. O que acontece, pessoal, quando tem esse exercício, ele ser bem batido. Todos os números divididos por 9, eles formam uma PA de razão 9. Se fosse dividido por 7, seria uma PA de razão 7. Se fosse divisível por 10, seria PA de razão 10. Os números eles vão aumentando de 10 em 10, de 9 em 9, assim em diante. Tranquilo, Isabela? Sem problema. Aí, galera, a única coisa que falta aqui é a gente descobrir quem seria o primeiro número divisível por 9 e o último número divisível por 9. E a gente descobre isso no teste, tá bom, gente? Qual é o primeiro número que dá para dividir por 9 certinho aí, galera? Eu posso ir tentando. 1 por 9 dá quebrado. 2 por 9, 3 por 9, 4 por 9, 5 por 9, 6 por 9. 9 por 9 vai dar certo. Ele é o primeiro número, tá bom? E quem é o último número divisível por 9? Na tentativa também, tá, pessoal? Então a gente vai lá. 5.000 dividido por 9. Não deu certo. 4.999 dividido por 9. Não deu certo. 4.998 dividido por 9. Não deu certo. 4.997 dividido por 9. Não deu certo. 4.996 dividido por 9. De boa, Lívia, sem problema. Por 9. Não deu certo. 4.995 por 9. Deu certo. Então, o último é o número 4.995. Tá, galera? Então, essa é sempre a forma de resolver um exercício desse. Eu sei que se trata de uma PA de razão 9, que o primeiro número é o 9 e o último número é o 4.995. Tá, gente? E aí, para terminar esse exercício, a gente usa justamente a fórmula do termo geral da PA.
Só que a única coisa que eu não sei o que é o N. Eu não sei a posição dele, tá, gente? Eu sei que o AN é 4.995. Eu sei que o A1 é 9. E eu sei que a razão também é 9. Agora é só resolver isso aí, tá, galera? Faço o chuveirinho 9 vezes 1, 9 vezes N. Vai ficar 4.995 igual a 9 mais 9 vezes N, 9N. 9 vezes 1, 9. Olha que beleza, o 9 corta com menos 9 e esse 9 passa dividindo. Então, N é igual a 4.995 dividido por 9, que dá igual a 555. Então, pessoal, quantos números inteiros compreendidos entre 1 e 5.000 que são divisíveis por 9? 555, tá, gente? Recapitulando, o número que está divisível aqui é justamente a razão, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, determinar quem é o primeiro e quem é o último. E a gente faz isso por teste. E por último, joga na fórmula do termo geral. Beleza? Tranquilo o exercício aí, gente? Massa? Esse é um dos possíveis que pode cair aí naquela questão 7. Na questão meio que extra, sim, tá, gente? Essa aqui é uma outra questão que pode cair parecida, tá, galera? Olha só. Um ciclista percorre 20 quilômetros na primeira hora, 17 na segunda hora e assim por diante em progressão aritmética. Então, quanto que ele percorreria aí na próxima hora, gente? Tá acabando, gente. Prometo. Tá diminuindo de 3 em 3, concordam comigo? Perfeito. Aqui, galera, olha só. A gente já sabe que a razão da PA é menos 3. Então, ele vai fazer 14, vai fazer 11 e assim diante. Ele pergunta quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas. Então, eu quero o da primeira hora com o da segunda, com o da terceira, com o da quarta, com o da quinta. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem resolver através da fórmula da soma. Aí vocês precisariam encontrar o valor da quinta hora, tá, gente? Ou vocês podem fazer manualmente. Vocês podem descobrir todas as horas aqui, ó. 20, 17, 14, 11, 8. E como eu quero saber o total, basta somar tudo. A fórmula aqui, ó, serve para fazer justamente isso aqui, tá, gente? Mas você pode, se quiser, encontrar todos os termos e fazer a soma deles também, beleza? Mas perceba que como ele quer o total das 5 horas, eu estou falando aqui de uma soma. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse aí vocês acharam de boa? Massa. E essa questão 26 é muito parecida também, tá, galera? Só que agora ele fala que, ó, uma indústria produziu 30 mil no primeiro trimestre e a produção dobra. Ou seja, para achar os próximos, você multiplica por 2, tá? E ele pede quantas unidades desse produto foram produzidas no último trimestre. Aqui ele não pediu a soma, ele quer saber no último trimestre, tá? Então você só vai fazendo a conta e encontra qual vai ser, beleza?
Esse é o primeiro trimestre, segundo trimestre. Aqui a gente tem que saber que no ano tem 4 trimestres, tá, gente? Então, eu quero saber justamente aqui, beleza? Então, só ir multiplicando por 2. Muito exercício de PA e PG você pode resolver sem nem pensar que é uma PA ou é uma PG, sacou? Porque basta você ir multiplicando tudo ou somando até chegar onde você quer, sacou? Última página, finalmente, pessoal. Os exercícios aqui são muito parecidos, tá? A população de uma cidade é hoje de 200 mil habitantes e cresce 2% ao ano. Isso aqui é uma dica importante para dar para vocês. Se cresce 2%, pessoal, vocês têm que pensar numa razão que é 1 mais essa porcentagem aí. E você tem que transformar essa porcentagem em número decimal. Cresce 2%, né? Então, esse 2% você transforma em número decimal. 2% é 2 sobre 100, que dá 0,02. Então, a razão vai ser 1 mais 0,02, que dá 1,02. Então, basta você ir multiplicando 1,02. A população era de 200 mil no primeiro ano. No segundo ano, multiplica por 1,02. No terceiro ano, multiplica por 1,02. E assim em diante, até chegar no 10º ano. Beleza, gente? Tranquilo? Então, aqui a dica fica só para você descobrir qual é a razão quando ele fala de porcentagem no crescimento. Então, 2 dicas. Transforma a porcentagem para número decimal e soma 1 depois. Sempre desse jeito, tá bom, gente? E aí você achou que a razão é 1,02. E aí você pode fazer de 1 em 1, ou então, sabendo que o termo A1 é 200 mil, você calcula o termo A10 usando a fórmula geral. Beleza? Alguma dúvida nesse, gente? Eu sei que vocês estão cansados até para falar que estão com dúvida, né? E, por fim, gente, muito parecido, só que agora de soma. Uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma que em cada semana o valor da aposta é o dobro da aposta anterior, e a primeira aposta é de 60. Então, a segunda aposta vai ser de 120. E sempre multiplicando por 2, tá, gente? Só que agora ele pede o total apostado após as 5 semanas. Então, ele quer o total das apostas de todas as semanas. Aqui, ele quer a soma, tá bom, gente? Só que como está multiplicando por 2, ou você acha todos os termos e soma tudo, ou então você pensa na soma de uma PG, que você está somando os 5 primeiros termos. Tanto faz, tá, galera? Assim, o que eu quero que vocês percebam é que tem que tentar descobrir do exercício se ele quer um termo específico ou se ele quer a soma na interpretação. Beleza, gente? De boa? Tem alguém aí ainda ou morreram todos? Quase, professor, quase. Quase morrendo, né? Não, galera, acabou por aqui, tá, gente? Eu sei que vocês estão cansados e ainda tem essa questão de fazer a prova pela frente, tá, galera? Vou colocar esse vídeo agorinha lá no Moodle para vocês com o PDF, beleza? Que isso, Maria, sem problema. E aí, galera, prova até o domingo no máximo, beleza? Essa eu não vou conseguir estender os prazos, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês sabem que pode me procurar, ok? Bom fim de semana para você também, Marco. E bom fim de semana para vocês também aí, galera, beleza? Boa prova para vocês aí. E valeu, pessoal. Desculpa ter sido tão demorada a aula hoje. Tá aberta, Marco, tá aberta. Vai fechar só no fim do dia. Tá tudo aberto nesse momento, tá bom?
Tchau, professor. Obrigado, viu? Tchau, Tchau, Gabriela. professor. Tranquilo. Bom final de semana. Bom final de semana para você também, Cássia. Não, Brenda, não fala se é PA ou PG. Na verdade, você vai descobrir se é PA ou PG porque as coisas estão aumentando na soma ou na subtração, PA, ou então aumentando multiplicando, PG, tá? Se ele fala dobrou, triplicou, é porque está multiplicando por 2, multiplicando por 3, PG. E se ele fala vai diminuindo de 4 em 4, aumentando de 5 em 5, isso é PA, tá? Sempre quando o aumento é constante, aumenta de 5 em 5, aumenta 5, aumenta 5, aumenta 5, diminui 4, diminui 4, diminui 4. Você tem que concluir que isso é uma PA. E a PG é porque esse aumento vai multiplicando. Dobrou, triplicou, quadruplicou. Aí você sabe que é uma PG, beleza? Mas nem sempre nesses exercícios de texto, de contextualização, ele avisa se é uma PA ou é uma PG. Na verdade, ele dá uma dica e você aí descobre se é PA ou se é PG, beleza? Professor, Oi, Giovana. eu queria perguntar para o senhor se o senhor pode deixar o terceiro questionário aberto até amanhã, porque eu tô com medo de não conseguir fazer hoje, já que eu vou fazer a prova hoje. Tá, beleza, sem problema, tranquilo, de boa. Tá bom, obrigada. Eu sei que vocês estão bem atolados, então eu tô sendo bem permissivo nos prazos. Eu posso mudar para sexta-feira sim, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, professor. Nada, Giovana. Tchau, até logo.